Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, pela graça de Cristo Jesus, nós estamos bem, estamos vivos. Glória a Deus por isso. Hoje nós iniciaremos o livro de Juízes e começaremos pelo capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos começar então? Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu, e levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois, os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Neguebe e na Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida por Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. De lá, marchou contra os habitantes de Debir. O nome de Debir era antes Kiriat Sefer. Então Caleb declarou ao homem responsável por atacar e conquistar Kiriat Sefer: darei minha filha Aquisa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, e este lhe entregou sua filha Aquisa por esposa. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. A Aquisa foi até Caleb, e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: o que desejas? Ela então lhe rogou: concede-me uma bênção, visto que me destinaste às terras secas do Neguebe. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade. E ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Neguebe. Depois, o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefate, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo, passou a ser chamada Ormá, destruição. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrom e dos seus povoados. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a serra central, todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra,
feitos de ferro. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Calebe, que desterrou os 3 filhos de Enaque. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram, e até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, anteriormente chamada Luz. Os que foram cumprir a missão de espias observaram um homem que saía da cidade e interrogaram-lhe: como poderemos entrar na cidade? Mostra-nos e seremos clementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade, e assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade. Contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é seu nome até nossos dias. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. Nem Zebulon expulsou os habitantes das cidades de Quitron e Naalol. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Também Azer não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe, e por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes e em Bet-Anate. E por essa razão o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Ajalon, em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Crabim, a subida dos escorpiões, até Selá, a rocha, e mais adiante em direção norte. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boim e declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra. Antes, destruireis os seus altares. Contudo, não escutaste a minha voz. Por que fizeste isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras,
a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por este motivo chamaram ao lugar de pranteadores, e ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada qual para sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os expoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Então Yahvé levantou os juízes, líderes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo os seus juízes, e se prostituíram a outros deuses, e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas, assim que morria o juiz, os israelitas se reincindiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. A ira do Senhor se inflamou então contra todo o povo de Israel, e ele declarou: considerando que este povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova para ver se aprenderá a guardar o caminho de Yahvé e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu a essas nações a ficarem na terra e não teve pressa de as expulsar e nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra,
a fim de por elas submeter Israel à prova, todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam os mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas destes povos, deram os seus próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, esqueceram a Yahvé seu Deus para adorar e servir aos Baalins e aos postes ídolos da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cuxã-Rishataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. O Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Rishataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. E a terra descansou, experimentou a paz por 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por este motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou-o e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, outra vez os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um Salvador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou: silêncio, e todos os que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real na sala de verão, no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei.
Tão violento fora o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada, sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala privativa. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara, passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta, nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente, e ordenou-lhes: segui-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe nas vossas mãos. E Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vaus, das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade, mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. O juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Sangar, filho de Anate. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois, e assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Juízes capítulo 4. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arod-zete-agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, na cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e separaram 10.000 homens que os seguiram
e Débora marchou ao lado de Baraque. Entrementes, o queneu Éber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tissaanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas, de Arosete a Goim ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, a esposa de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite, e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: dá-me, peço de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro, que continha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Então Jael, a esposa de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo a Sísera. Jael saiu ao encontro e anunciou-lhe: vem, e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-os sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. A nossa leitura de amanhã será em Juízes, capítulos 5, 6, 7 e 8. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.